Olá, queridos, tudo bem? Sobral por aqui para a gente resolver exercícios agora de partes e procuradores. Vamos lá? Bom, nossa primeira questão de hoje aí, 2017, do Provão da Magistratura do Trabalho. Fulano de tal, advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB, teve poderes otorgados pela empresa ABC, mediante devido instrumento de mandato, datado de 2/7/2016. Bom, se botou data é porque isso aqui vai ser relevante. Quer ver? Então, é o doutor Fulano de tal. De tal. Doutor Fulano de tal, instrumento de mandato do dia 2/7/2016. Beleza. Aí, beleza. Procuração foi anexada ao processo judicial eletrônico quando da habilitação nos autos. Contudo, por um lapso do advogado, não foi anexado aos autos o contrato social da empresa. Tá. Aí, vamos lá. Com o instrumento de mandato, não anexou o CS da empresa. Aí vamos lá, gente. Eu falo, cara, tudo é súmulazinho OJ. Precisava anexar? Não, salvo se houvesse impugnação da parte contrária, lembra? Vamos lá. Tá. A defesa da reclamada foi protocolada com documentos, tendo o advogado fulano participado diligente e pessoalmente de todas as audiências realizadas. Ok. Encerrada a instrução, a ação foi julgada parcialmente procedente. Diante da sentença do interesse da interposição de recurso pela empresa, Dr. Fulano de tal solicitou que o recurso ordinário fosse elaborado e protocolado no processo judicial eletrônico por seu advogado assistente, Dr. Ciclano de tal. Então ele vai ter que fazer um subestabelecimento, né? Tá. Para tanto, subestabelecer os poderes recebidos do cliente a esse advogado. Então tá. Depois, subestabeleceu ao doutor Ciclano de tal. Tá, beleza. Para ele fazer o RO. O recurso ordinário foi devidamente elaborado, assinado eletronicamente e protocolado pelo doutor Ciclano de tal, juntamente com o subestabelecimento outorgado pelo doutor Fulano de tal. Ocorre que, ao realizar o juízo de admissibilidade, o juiz da Vara do Trabalho percebeu que a outorga do subestabelecimento passado ao doutor Ciclano, batata, né? Anterior, né? Era datada de 8/4/2015. Então, o subestabelecimento, datado de 8/4/2015. Anterior, né? Subestabelecimento anterior ao instrumento. Tá. Assim, alegando que o subestabelecimento do advogado signatário do recurso era anterior à outorga de poderes pela recorrente ao doutor Fulano de tal, que de fato é anterior, né? O subestabelecimento é anterior a ele mesmo, o principal, ter recebido o instrumento de mandato. Mas dá para corrigir? Dá para corrigir. Aí vamos lá. O juiz da Vara do Trabalho não recebeu o recurso ordinário sob fundamento de irregularidade da representação processual da parte. Era isso que o juiz do trabalho deveria ter feito? Não, ele deveria ter dado prazo para solucionar. Nessa situação hipotética, com o entendimento dominante e as súmulas e OJs do TST sobre a matéria, aí vamos lá. Vai letra A. Se doutor Fulano de tal tivesse vestido de mandato tácito, seria regular o subestabelecimento ao doutor Ciclano. Vamos lá, gente. Advogado investido de mandato tácito. Mandato tácito, aquele que o advogado tem pelos atos praticados ao longo do processo. Ele não tem uma procuração escrita bonitinho. Mas como ele veio representando o reclamante, por exemplo, ao longo dos atos processuais, considera-se investido de mandato tácito. Isso é um mandato tácito. Só que quem está investindo no mandato tácito pode subestabelecer? Não. OJ 200 TST nós vimos aqui. Fácil, tranquilo. OJ 200 não pode. Então, seria irregular? Não. Seria irregular, não pode. Vamos ver. Letra B. Considerando que a data da outorga de poderes é condição de validade do mandato judicial. Já vou parar. A data de outorga de poderes é condição de validade. Não, não é condição de validade. A gente viu lá na OJ 371 da SD1, OJ 371. Subestabelecimento não datado, né? Não caracteriza a irregularidade da representação, a ausência da data da outorga de poderes. Aí, nesse caso, considera qual data? A data que foi juntada aos autos, né? Então, não é condição de validade. OJ 371. Vamos nessa. Vamos agora na letra C. Verificada a irregularidade da representação, em razão do subestabelecimento possuir data anterior à outorga passada ao subestabelecente, o recurso deverá ser tido por inexistente. Não. Vamos lá. Essa aqui acho que é a súmula 395.
Isso. Súmula 395, inciso 4. Configura-se irregularidade da representação se o subestabelecimento é anterior à outorga passada do subestabelecente. Aí vem o inciso 5 que fala: verificada a irregularidade, o que o juiz faz? Suspende o processo e designa prazo razoável para sanar o vício. Então não era para... Como é que ele falou aqui na letra... Peraí, volta. Ele falou na letra... O recurso deve ser tido por inexistente. Não, súmula 395, incisos 4 e 5. Suspende o processo e designa prazo razoável para resolver. E letra E? Não, letra D. Seriam inválidos os atos praticados pelo subestabelecido caso o instrumento de mandato não disciplinasse poderes expressos para subestabelecer. Não depende de poder expresso para subestabelecer. Não depende. Já falamos disso aqui também. E letra E. Caso o recurso ordinário tivesse sido firmado e protocolado no processo judicial eletrônico diretamente pelo doutor fulano de tal, ainda que não exibido aos autos o contrato social da empresa, tal situação, em não havendo impugnação da parte contrária, não caracterizaria invalidade do mandato outorgado ao advogado, certo? Conforme a OJ 255 da SDI 1. OJ 255 da SDI 1. O artigo 75, inciso 8, não determina a exibição dos estatutos da empresa em juízo como condição de validade do instrumento de mandato outorgado ao seu procurador, salvo se houver impugnação da parte contrária. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Essa é uma questão do provão da magistratura. Nós vamos fazer outras questões da magistratura e vamos fazer questão de servidor também. É tudo a mesma coisa, cara. Isso aqui não tem mistério. Nós temos outras partes de processo de trabalho, realmente são um pouco mais complexas, mas essa parte aqui, cara, é assim. Ou é a CLT, ou é súmula, ou é o J. Acabou. Perceba, cada assertiva, se você conhecesse as súmulas e OJs que eu passei para vocês em aula, não tem dificuldade. Então, se tiver com dificuldade, é porque tem que voltar lá no teórico, revisar mais um pouquinho, sabatinar mais um pouquinho, para, viu, quando for lendo a questão, já vai abrindo, ó, instrumento de mandato tal, não anexou o contrato social da empresa, aí subestabeleceu, só que o subestabelecimento era anterior. Ah, mandato tácito, pode subestabelecer. Então, assim, não tem muita cognição aqui, nossa, tem que pensar pra caramba. Não. Se você conhece, mata rápido. Se você conhece as súmulas e OJs e a CLT, mata rápido. Se não mata rápido é porque isso ainda não está fluindo na sua mente. Por que eu estou te falando isso? Porque a questão, ela funciona como filtro do seu estudo. E eu estou dizendo a vocês, pela minha experiência aqui, coordenador desse projeto, que nesse tipo de assunto não tem muita complexidade. Pô, mas sobrar para mim ainda está complexo, então tem que voltar lá para a teoria, cara. Porque não é. Tem outras partes do direito também que são mais enroladas. Isso aqui não é. Você perceba, cada assertiva era uma súmula OJ. Se sabia a súmula OJ, era certo, errado, acabou. Resolvia tranquilamente a questão, beleza? Vamos lá. Segunda. Prova do TRT2 agora. Diz o seguinte. Agora volta aqui. Nos processos perante o juízo do trabalho, em relação à representação das partes, nos termos das súmulas da jurisprudência uniforme TST, vamos lá. Número 1. Válido é o instrumento de mandato com prazo determinado que contém a cláusula estabelecendo prevalência de poderes para atuar até o fim da demanda, certo? Nada mais é do que a súmula 395, inciso 1, cara, como eu falo. Ó. Vê, 2017, provão nacional, né, feito pela FCC. Aí você tem em 2016 o provão do TRT2, que é feito pelo próprio tribunal. Mesmo esquema de prova, cara. Não tem que inventar roda aqui, não tem que inventar. Esse provão aqui é igualzinho o provão de analista do TRT, de TEG, mesma coisa. O padrão de questão é o mesmo, né? Súmula 395, inciso 1, beleza. Aí vamos lá, 395, inciso 2. São válidos os atos praticados pelo subestabelecido, ainda que não haja no mandato, poderes expressos para subestabelecer, certo? Nada mais é do que a súmula 395, inciso 2. 3. A União, os Estados, município e DF, suas autarquias e fundações públicas e as empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando representadas em juízo, ativa e passivamente por seus procuradores, estão dispensadas da juntada de instrumento de mandato, certo? Nada mais é do que a súmula 436 do TST. Súmula 436 do TST, beleza? Vamos lá, 4. É válido... Peraí, calma aí. Não, perdão. União, Estado, DF, município, autarquia e fundação pública só. Empresa pública, tá vendo? Fazendo rápido demais dá isso. Empresa pública, Estado de mista, não. Tira aí. Então, súmula 436 tá errado. Empresa pública, Estado de mista, não. Tira. 4. É válido o instrumento de mandato firmado em nome de pessoa jurídica, ainda que este não contenha o nome do outorgante e do signatário? Não. São elementos essenciais, né? Lá na súmula 456 do TST. Súmula 456 do TST. Tem que ter pelo menos o nome do outorgante e do signatário na procuração.
E para fechar, em tópico 5, configura-se irregularidade da representação, se o subestabelecimento é anterior à outorga passada pelo subestabelecente. Tá vendo, gente? Eu quero que vocês tenham esse feeling. É repetição, velho. Não tem o que inventar. Caiu no provão 2017, caiu no 2016, caiu na prova da lei de TRT, tudo a mesma coisa, cara. Mesma questão, eu botei junto ainda pra vocês. Caiu 2016, caiu 2017, vai cair de novo. Então, 1, 2 e 5 corretas, gabarito letra A. Vamos lá. Próximo agora aí, 2015, do TRT 16. Considerando a legislação em vigor e a jurisprudência dominante do TST, analise as seguintes afirmações e marque a alternativa correta. Vamos lá. De novo, A União, Estado, Município e DF, suas autarquias e fundações, agora tá certo, quando representados em juízo, ativa e passivamente por seus procuradores, estão dispensadas das multadas instrumentos de mandato. Por outro lado, é essencial que o signatário, ao menos, declare-se exercente do cargo de procurador, não bastando a indicação do número da inscrição na OAB. Certo? Tudo certinho, de acordo com a súmula 436 do TST. Súmula 436. Vamos lá. 2. Na Justiça do Trabalho, a exibição dos estatutos da empresa em juízo é condição de validade. Não é condição de validade. Já vimos isso hoje. OJ 255 da SDI1. OJ 255 da SDI1. Vamos lá. 3. O sindicato, substituto processual e autor na reclamação trabalhista, em cujos autos foi proferida a decisão rescindenda, possui legitimidade para figurar como réu na ação rescisória. Porém, nessa hipótese, é obrigatória a citação de todos os empregados substituídos, por se tratar de consórcio passivo necessário. Vamos lá, eu não falei da ação rescisória ainda, mas deixa eu explicar rapidinho essa história aqui. Vamos lá, gente. O sindicato, ele não é o substituto processual da categoria? Como é que é, Sobral? Substituto, ele entra no lugar da categoria para ingressar com uma ação coletiva contra a empresa, para fornecimento de EPI, por exemplo, tá? Então, objetação aqui, fornecer EPI. Equipamento de proteção individual, certo? O sindicato é o autor e a empresa é a ré, né? O sindicato, ele está em nome próprio defendendo o direito alheio. Porque o direito ao EPI é direito do sindicato ou dos trabalhadores? Dos trabalhadores. Então, o sindicato está em nome próprio na defesa de direito alheio. Vamos lá. Como é que é o nome desse fenômeno? Atuar em nome próprio na defesa de direito alheio. Substituição processual. Como ele está em nome próprio, ele precisa de autorização de alguém? Não. Ele está em nome próprio. Então, logo, ele não precisa de autorização de ninguém. Mas ele está defendendo o direito dele ou de outro? De outro, de quem? Da categoria. Aí vamos dizer que essa ação aqui transitou em julgado, né? O que acontece? A empresa vai ingressar com uma ação rescisória. Então, agora a empresa quer ingressar com uma ação rescisória. O que é uma ação rescisória, gente? Aquela que busca rescindir uma decisão judicial transitada em julgado, certo? Então, a empresa vai ser agora a autora da ação rescisória e o sindicato vai ser o réu na ação rescisória. Aí vem a pergunta. O sindicato, sendo réu na ação rescisória, na verdade, precisa colocar todos os trabalhadores substituídos no polo passivo da ação rescisória? Porque pensa comigo, se a empresa ganhar a ação rescisória, vai rescindir essa decisão judicial transitada em julgado. Isso afeta os trabalhadores? Sim, afeta os trabalhadores. Tá, mas nesse caso, precisa? Não, não precisa. É a súmula 406 do TST, tá? Então, havendo ação rescisória, o sindicato estando na condição de substituto processual, não precisa citar todos os trabalhadores como litisconsortes, ou seja, ficarem ao lado do sindicato nessa ação. Então, é só você lembrar aqui, o sindicato ingressou com uma ação coletiva contra a empresa, pedindo fornecimento de EPI. Julgou procedente, transitou julgado. Plá! A empresa fala, não, isso aqui viola o texto de lei. O que a empresa faz? Reage e ingressa com uma ação rescisória. Contra o sindicato ou contra todos os trabalhadores? Contra o sindicato. Porque o sindicato é o substituto processual. Top? Belezura. Então, quando ele fala lá, porém, nessa hipótese, no tópico 3, é obrigatória a citação de todos os empregados substituídos. Não. Basta o sindicato. Basta o sindicato. Tá, vamos lá. Então, tá certa, 2 tá errada, 3 tá errada. Vamos na 4 agora. No processo do trabalho, são válidos os atos praticados pelo subestabelecido, ainda que não haja no mandato poder expresso para estabelecer, certo? Nada mais é do que a súmula 395.
Inciso 3. E 5. Ó, de novo, ó. A ausência da data da outorga de poderes no mandado judicial juntado aos autos constitui irregularidade. Não constitui irregularidade. Considera o quê? A data da juntada, OJ 371. Olha como é que fica repetido, gente, o negócio. Olha como é que repete. OJ 371. Então, 1 e 4 corretas, gabarito letra A. Vamos lá. Próxima. TRT 24 agora. Fala assim. Augusto, menor com 16 anos de idade, trabalhou 2 anos como jardineiro na casa de Ulisses. Um mês após a sua dispensa, orientado por um amigo, dirigiu-se à vara trabalho da comarca, desacompanhado de seus pais, para ajuizar a reclamação trabalhista verbal em face do seu ex-empregador. Ok. Com o objetivo de receber as verbas decorrentes da rescisão contratual. Ok. Com fulcro na legislação e no entendimento simulado pelo TST, vamos ver, letra A. Por ser menor, Augusto não pode ajuizar a reclamação trabalhista sem assistência de um advogado e dos seus representantes legais, em nenhuma das instâncias do trabalho. Vamos lá. De advogado ele não precisa, isso é um fato. Mas ele precisa estar representado pelos seus pais. 793, né? 793 CLT. Então, advogado ele não precisa, e os postulantes. Mas representado pelos pais ele precisa. Letra B. Augusto somente poderá atuar em juízo com representação do MPT. Não, primeiro representante legal, gente. Vamos lembrar da ordem lá do 793? A reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita pelos seus representantes legais. E na falta deste, vamos lá, Procuradoria de Justiça do Trabalho, que é o MPT, sindicato, MP estadual ou curador nomeado em juízo, tá? Beleza. Então, a B está errada. Letra C. A reclamação trabalhista do menor será feita pelos seus representantes legais e pode ser utilizado, e os postulantes, para esse tipo de ação trabalhista, limitada às varas do trabalho e TRT. O que é isso? Súmula 425 do TST e os postulantes. Tranquilo. Certo. Vamos lá. Augusto pode ajuizar a reclamação trabalhista verbal na vara do trabalho sem a presença do representante legal? Não, o representante legal tem que ter. Letra E. O direito de postular sem a participação do representante legal, o representante legal tem que ter. Corta. Então, gabarito letra C. Vamos lá. TRT1 agora. Quanto às partes e procuradores do processo de trabalho, segundo as previsões da consolidação das leis de trabalho, do Código de Processo Civil e do entendimento jurisprudencial do TST, é correto afirmar a letra A. No processo de trabalho, a reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais e, na falta deste, vamos lá, pelo sindicato, Ministério Público do Trabalho ou advogado dativo nomeado em juízo? É essa a série do 7, é essa a sequência do 793, gente? Não. Qual é a sequência? Representantes legais e, na falta desse, Procuradoria da JT, que é o MPT, sindicato, MP estadual ou curador nomeado em juízo. Letra B. A União, os estados, o município e o DF, de novo, ó, suas autarquias e fundações públicas, quando representados em juízo, ativa e passivamente por seus procuradores, estão dispensadas a juntada de instrumento de mandato e de comprovação do ato de nomeação, sendo essencial, nesses casos, que o signatário ao menos declare-se exercente do cargo de procurador, não bastando a indicação do número de inscrição da OAB. Perfeito. Súmula 436 do TST. Perfeito, súmula 436. Vamos lá. C. A C vai um pouquinho além do que a gente está trabalhando agora, mas eu falo rapidinho. Haverá acumulação no meio do processo de lide no plano objetivo, formando litisconsórcio ativo, facultativo inicial, as chamadas reclamações trabalhistas plurimas, que, segundo a previsão expressa contida na CLT, somente podem ocorrer no incídio que há várias reclamações de trabalhadores da mesma empresa ou estabelecimento, desde que haja identidade de matéria e desde que essa matéria seja de direito. Não, vamos lá. Esse é o 842 CLT. Deixa eu abrir aqui rapidinho para vocês. 842. Vamos ver aqui, ó. Sendo várias as reclamações e havendo identidade de matéria, poderão ser acumuladas num só processo se se tratar de empregados da mesma empresa ou estabelecimento. Empregados da mesma empresa ou estabelecimento. Então, assim, eu tenho um requisito objetivo e um requisito subjetivo. Vamos entender. Requisito objetivo, identidade de matéria. A matéria é a mesma. Todo mundo pleiteando hora extra, por exemplo, né? E o requisito subjetivo é que eles têm que ser empregados da mesma empresa. Não pede nem... Como é que ele falou aqui na questão? Que tem que ser identidade de matéria de direito. Não. Então, identidade de matéria, né? E empregados da mesma empresa ou estabelecimento. 842 CLT, tá errada. Aí, vamos lá. A letra D agora aí é mais uma vez a súmula 406, né? A gente vai tratar mais à frente.
O litisconsórcio na ação rescisória é facultativo em relação ao polo passivo da demanda, porque não supõe uma comunidade de direitos e obrigações que admite solução díspara para o litisconsórcio, em face da divisibilidade do objeto. Gente, isso aqui é súmula 406, eu vou tratar com vocês direitinho na aula de ação rescisória, tá? No relação ao polo passivo, ele é necessário, esse litisconsórcio. E vamos lá, letra E. De acordo com a previsão do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo de trabalho, não poderão figurar como parte do processo de trabalho as sociedades sem personalidade jurídica, uma vez que não regularizassem os atos constitutivos. Pô, se fosse assim, nesse caso deverá constar como parte do polo passivo ativo a pessoa a quem, de fato, couber a administração de seus bens. Não, pelo contrário, gente. Não tem qualquer impedimento para que as sociedades sem personalidade jurídica figurem como parte. Só que o que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai aplicar a regrinha lá do CPC, prevista no artigo 75, inciso 9. Repito, a regrinha do artigo 75, inciso 9. Que diz que a representação em juízo da sociedade irregular vai ser pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. Então, ou seja, só a representação, como é que ele colocou? Ele falou assim, ó, deve constar como parte a pessoa a quem de fato couber a administração de seus bens. Espera aí, deixa eu falar melhor sobre isso aqui, para você não confundir. Ó, vou dar exemplo da prática. Filho, como é que você cria uma sociedade, né? Você depende de registro. Pessoa jurídica nasce por meio do registro. Então você tem aqui Jorge e Renato são sócios da Lanche Gostoso. Beleza? Lanchonetezinha, fundinho de quintal, né? Beleza. E a Lanche Gostoso tem um empregado chamado Renato. Beleza? Tranquilo? Bem fácil, bem corriqueiro esse exemplo aqui. Bom, e aí o que acaba acontecendo? O Renato... Aqui, ó. Aí. Cadê o trem aqui que eu tava falando agora? Vamos lá. O Renato é o responsável pela administração dos bens. Ah, por que, Sobral? Porque eu escolhi ele, no caso concreto, né? E o Renato, vamos lá, não recebe hora extra, né? O que o Renato vai fazer? Vai ingressar com uma reclamação trabalhista, beleza? Tá. Então, Renato ingressa com uma reclamação trabalhista contra quem? Ih, gente, peraí. Tem 2 Renatos aqui no quadro. Não. Mário. Pronto. Né? Vamos lá. Mário vai ingressar com uma reclamação trabalhista contra quem? Aqui, ó. Mário, RT, Lanche Gostoso. Mário é o reclamante e a Lanche Gostoso é a reclamada. Que, por ser uma sociedade irregular, será representada por Renato, a quem cabe a administração de seus bens. É errado dizer que Renato vai ser reclamado. Não, reclamado é a Lanche Gostoso. Mas por ser uma sociedade irregular, cabe a Renato, que é o responsável pela administração de seus bens, representá-la em juízo. Artigo 75, inciso 9 do CPC. Show de bola? Beleza. Vamos lá. Próxima questão aí. TRT 21, 2017, prova de AJJ. A respeito dos honorários de sucumbência no processo de trabalho introduzido pela lei blá blá blá, considere. Vamos ver. Número 1. Serão devidos honorários de sucumbência ao advogado, ainda que atue em causa própria, no limite mínimo de 5% e máximo de 15%, sempre calculado sobre o proveito econômico obtido? Não. Vamos lá. 791 ACLT. Sobre o valor que resultar da liquidação de sentença, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor naturalizado da causa. 791A, caput errado. Próxima. 2. Os honorários também são devidos nas ações contra a fazenda pública e nas ações em que a parte tiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria, bem como na reconvenção.
Nada mais é do que o 791A, parágrafo 1º e parágrafo 5º. 791A, parágrafo 1º e parágrafo 5º. Beleza? 791A, parágrafo 1º e parágrafo 5º. Vamos lá. Próximo aqui. 3. Na hipótese de procedência parcial, o juiz arbitrará honorários de sucumbência recíproca. Ok. Vedada a compensação entre honorários. Salvo se o reclamante... Não existe compensação. Não existe compensação. Porque os honorários são um direito do advogado. Então não há que compensar. Eu expliquei isso aqui para vocês, né? Então, por exemplo, você tem aqui o reclamante com o seu advogado, que entrou com uma ação contra o reclamado, que tem o seu advogado, e nós temos aqui uma procedência parcial, ou seja, sucumbência recíproca. Logo, o reclamado tem que pagar honorários advocatícios ao advogado do reclamante e o reclamante tem que pagar honorários advocatícios ao advogado. O crédito não é deles, é dos advogados. Como é que vai compensar uma coisa com a outra? Não, eu te devo 100, você me deve 60, então paga 40. Não tem compensação. Não tem compensação, porque o crédito é do advogado. Vamos lá. 4. Na fixação dos honorários de sucumbência, o juiz analisará, dentre outros critérios para seu arbitramento, o zelo do profissional e o trabalho realizado pelo mesmo no processo. Certo? Isso aí nada mais é do que o artigo 791A, parágrafo 2º do CLT. 791A, parágrafo 2º, gabarito, então, ficou letra E. Próximo aí, TRT 6. Segundo o entendimento simulado pelo TST, o ius postulante das partes estabelecido em relação a 791 CLT. Vamos lá, gente. É a realização das audiências trabalhistas? Não. B. Súmula 425, né, gente? As varas de trabalho, TRT e recurso de competência do TST? Não. As varas de trabalho e TRT, não alcançando ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança e os recursos de competência do TST, assertiva correta. Súmula 425, fácil. Vamos lá. Peraí, cara, tirei um negócio aqui. Opa. Peraí. Vamos lá. TRT 2, 2018, diz o seguinte. Márcio, advogado, teve seu contrato de trabalho rescindido pela sua empregadora, a empresa A. Em razão do recebimento do valor menor que devido, Márcio ajuizou uma reclamação trabalhista, advogando em causa própria. Tá bom. Nesse caso, no tocante aos honorários de sucumbência da mencionada reclamação trabalhista, sobre o valor que resultar da liquidação de sentença ou do proveito econômico, ou não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor autorizado da causa, 791 ACLT. Vamos lá. Letra A. Em caso de procedência total do pedido, serão devidos honorários de sucumbência a 10 a 15? Não, gente, 5 a 15. Bora, vamos lá. 5 a 15. B. Mesmo em caso de procedência total do pedido, não serão devidos honorários de sucumbência a Márcio, porque ele está atuando em causa própria, ainda que atue em causa própria. 791 ACLT. Na hipótese de procedência parcial, o juiz arbitrará os honorários de sucumbência recíproca. Podendo ocorrer compensação? Não cabe compensação. A letra D falou 10 a 20, está errado, é 5 a 15. E letra E, em caso de procedência total do pedido, serão devidos honorários de sucumbência a Márcio, ainda esteja atuando em causa própria, sendo fixado entre o mínimo de 5 e máximo de 15. 791 ACLT, sem mistério. TRT 1, 2012, prova da magistratura. Quanto ao mandato e ao subestabelecimento, de acordo com o entendimento de jurisprudência pacífica do TST, é incorreto afirmar. Vamos ver o que está errado. Configura-se irregularidade da representação se o subestabelecimento é anterior à outorga passado pelo subestabelecente. Já vimos hoje aqui, né? Exato, configura irregularidade. Nesse caso, o que o juiz faz? Súmula 395, né? Suspende o processo e designa prazo razoável para resolver. É inválido o subestabelecimento de advogado investido em mandato tácito, certo? OJ 200. Ele quer o que está errado, tá, gente? Lembrando. Diante da existência de previsão no mandato de fixação de tempo para sua juntada, o instrumento de mandato só tem validade se anexado ao processo dentro do prazo, certo? São vários atos praticados pelo subestabelecido, tudo repetido, cara. Ainda que não haja no mandato poder expresso para subestabelecer, certo? Inválido o instrumento de mandato, como prazo determinando, contém cláusula estabelecendo prevalência de poderes para atuar até o fim da demanda. Não, não é inválido, é válido. Gabarito letra é. Cara, saideira, porque já está bem repetido o negócio já, né?
Vamos lá. Essa agora aí é do TRT 18. Em relação à representação processual no processo de trabalho, conforme a jurisprudência, letra A. A condição de procurador com poderes para o foro em geral depende de outorga de procuração escrita. Não, porque com poderes em geral, basta o quê? Mandato tácito. Mandato tácito não depende de procuração escrita, né? B. A representação em juízo ativa e passiva da União, Estado, DF, Município, suas autarquias e fundações por seus procuradores, deve ser comprovada mediante ajuntar instrumento de mandato. Não, não precisa, nem da comprovação do ato de nomeação, súmula 436. Cara, tá bem repetido o negócio já. Estados e municípios têm legitimidade para recorrer em nome das autarquias detentores de personalidade própria? Não. O J318 ou 319 essa, gente? Uma das duas. D. É inválido o instrumento de mandato firmado em nome de pessoa jurídica que não contenha, pelo menos, o nome da entidade outorgante do signatário da procuração, pois esses dados constituem elemento que os individualizam. Gabarito letra D. É isso, queridos. Beleza? Deu para perceber? Treinamos, tudo, não vai nada além. É só pegar lá a tua teoriazinha, revisar, fazer as questões que você vai acertar todas. Beleza? Fico por aqui. Beijo no coração, fiquem com Deus. Até!